Ele nasceu em 1903, mas na década de 20, começo da década, mais ou menos, 1922, mais ou menos. Ele começou eventualmente foi para casa de uma pessoa que tem trabalho mediúnico, na casa do senhor Montezuma. Ali aconteceram fenômenos que foram fundamentais na sua fixação diante da busca do Cristo via Espiritismo. Ele ficou órfão com 9 anos, né? A mãe dele desencarnou e tinha 9 anos. Ele recebeu mensagem do pai dele, do seu Manuel, também da sua mãe, Dona Joana, psicográfica. E, aliás, nesse momento, ou numa das frequências desse primeiro momento do Montezuma, a mensagem da mãe dele psicografada, inclusive, ele achou muito extraordinário, porque ninguém sabia que ela tinha morrido, que ela tinha desencarnado. O pai teria dito para ele, aliás, por 2 vezes, mas essa primeira vez, que ele teria longa vida e que ele teria dificuldade, mas que ele teria realmente uma longa experiência física, né? Isso ele manteve até o final de sua vida. Toda vez que ele, até mesmo como militar que ele foi, da dificuldade que ele teve em campo de luta mesmo, né? Essa coisa ficava muito na cabeça dele. Ele ficasse tranquilo, porque ele ia durar muito tempo, ia viver muito tempo entre nós. Bom, a minha vida como filho, né, de Aristóteles Alves Praeiro foi uma vida sempre assim disciplinada, né? O meu pai era realmente uma pessoa que ele demonstrava, né, aquilo que ele queria. Tanto que ele dizia, faça o que eu faço, né? O primeiro contato que eu tive com o seu Praeiro foi em 1971, quando da primeira visita de Divaldo a Cuiabá. Eu posso identificar seu Praeiro como um tripé de doçura, de disciplina e de pacificador. Quando fui a Cuiabá pela primeira vez, aquele homem manso e doce recebeu-me como um filho. Tive a felicidade de conhecê-lo no exercício da doutrina espírita e me fascinava a sua humildade, a sua forma de tratar as pessoas. Conheci na década de 80. Eu vim para a FEB no dia 8 de janeiro de 1980 e naquele ano, durante a reunião do Conselho Federativo Nacional, conhecia bem o movimento espírita, onde ele estava inserido, falava com muita segurança. Então, ele era uma pessoa discreta, modesta, muito gentil. Ele é, para mim, uma referência de afetividade, de indulgência, de resiliência, de determinação e, acima de tudo, de fé convicta. Porque eu me emociono lembrar com carinho dessa alma tão querida, né? Eu, aos 13 anos, meu pai desencarna e essa afetividade, naturalmente, encontrei numa afetividade espiritual. E, com certeza, é um reencontro de almas, né? Nós, nas palavras dúcidas daquele homem, já de 86 anos de idade, eu ainda com meus 30 e poucos anos, me empolgou muito a forma com que ele me acolheu, a forma com que ele me abraçou, as primeiras palavras do qual ele endereçou para mim, me chamando de soldado do Exército do Cristo, como ele era um militar, né, um jargão muito próximo, né, dele. Difícil eu chamá-lo de Tenente Praeiro, eu gostaria de chamá-lo como nós carinhosamente, netos, o chamavam, de Pai Aristóteles. Eu defino Pai Aristóteles como sendo um dos discípulos de Cristo, de uma integridade, de um investimento a vida toda, dentro de um processo de amorosidade, dentro de um processo de convencimento e, sobretudo, de persistência. A principal contribuição que seu Praeiro fez foi em relação ao próprio Estado. A própria fundação da Federação Espírita de Mato Grosso, que foi fundada em 1956. E foi representativo para nós a sua atuação na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, porque ele foi um dos fundadores e esteve na presidência, alternando com o nosso querido irmão Miralha, o exercício da presidência. E também no Centro Espírita Cuiabá, que foi uma casa de grande destaque para o Estado
desde o surgimento no início do século XX. Seu Praeiro e seu Miralha foram os bandeirantes da organização, enquanto federação, enquanto casas espíritas, numa perspectiva política da mensagem de Jesus para a sociedade. Aquele que foi muito bem instrumentalizado, digamos assim, pela espiritualidade nesse projeto de evangelização de cada um de nós, evangelização de um grupo maior, e eu diria que evangelização de um Estado. Onde ele, como ele era militar do Exército, onde ele passava, deixava uma casa espírita. Então, realmente, o seu Praeiro para o Mato Grosso é o nosso apóstolo Paulo mato-grossense. Então, eu recordo do meu avô como sendo um ícone da doutrina espírita do estado de Mato Grosso. Na vida dele como espírita, aqui eu presenciei, neste corredor, diversas famílias sendo atendidas por ele. No período de Natal, ele recebia 600 pessoas que vinham aqui para pegar o cartão para ir lá no Centro Espírita Cuiabá para poder receber os alimentos. A marca da presença de Praeiro no mundo é a mensagem da caridade. Ele levou para Cuiabá o Natal dos Pobres, eu participei por 3 anos com ele, entendeu? Eram milhares de pessoas assistidas, principalmente pessoas idosas. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia assim, sem a caridade, nada serve, nada faz. Ele deixou um legado de oportunidade para que nós desenvolvamos a fé convicta. E o exemplo dele de vida, de conduta, de integridade moral, foi o maior exemplo que ele deu de divulgação do Evangelho. Que não basta só conhecer, né? É importante, sobretudo, vivenciar a mensagem. Reportar-me a Praeiro nos momentos das grandes dificuldades e desafios era ouvir a sua voz ecoar no íntimo da minha alma. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Essa sensibilidade ele veio dos arquivos de muitas experiências no Evangelho, não é uma construção de uma encarnação em 1913 em Mato Grosso. Ele já traz isso com uma bagagem de milênios, né? Enalteceu a criatura humana, ele sempre utilizava a brandura, a mansuetude, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque é deles o reino dos céus, eu não me esqueço dele. Mas o meu avô entendia essa necessidade de você dar alimento àquele necessitado, dar a veste ao desnudo, mas entendia também de dar, sobretudo, o acompanhamento e ensinamento espiritual. Recordando-me dele, na poeira do tempo, vejo que foi um verdadeiro espírita. E hoje estamos aqui, né? Logo após o falecimento dele, pedimos à nossa mãe que nos proporcionasse o patrimônio para constituir o Centro de Estudo e Assistência Aristotelino Alves Praeiro. Está aqui essa obra, né? 25 anos já, né? Com o nome dele, né? com toda a vida dele aqui mostrada, né? A biblioteca dele aí preservada, né? E ele sempre dizia do trabalho de raízes. O que sustenta uma árvore? São as raízes. Então nós somos os trabalhadores dessa grande árvore do Evangelho. Quando a raiz aparece, a árvore fica ameaçada. Então o seu Praeiro soube também se apagar sem deixar de brilhar, para que o trabalho pudesse crescer. Que a instituição não nos pertence. E quando nós desencarnamos, se tivermos condições para tal, nós continuaremos no trabalho do bem.